Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Confissões de Crente. Mais um vídeo aqui. Dessa vez eu não estou para falar sobre o vídeo da lição, apesar de ser um vídeo muito importante que eu recomendo muito que você acompanhe todos os dias. Mas hoje eu vim trazer uma curiosidade bem interessante, biológica, vamos dizer, e que tem a ver com a Bíblia, e que faz tempo que me chama a atenção. E eu nunca tinha parado assim, né, pra estudar um pouco mais e tentar achar mais referências, etc. Mas aí eu tava lendo esses dias e eu resolvi gravar um vídeo pra falar pra vocês. Já ouviu falar na Bíblia de um gigante de 5 dedos? Como isso é possível? Como que se chama isso? Não perca, porque esse é o tema deste vídeo. Antes disso, é muito importante, você já sabe aqui toda a novela, né? Não se esqueça de inscrever no canal, gente. E compartilhe esse conteúdo, né? Eu vou postar esse vídeo aqui no Instagram, porque no Instagram eu acabo tendo mais engajamento, né? Mas chama as pessoas, compartilhe esse vídeo, compartilhe o canal, compartilhe o conteúdo. Eu quero cada vez mais trazer mais curiosidades que tem a ver com ciência, com biologia e com a Bíblia também. Então é muito legal ver vocês interagindo e também me mandem sugestões. Então, por exemplo, tem alguma coisa na Bíblia que te chama a atenção, que tem a ver com ciência, mas que você não sabe, você não conseguiu entender muito bem como funciona, você queria entender por que esse fenômeno aconteceu, então vem aqui e traz a sugestão que eu vou tentar estudar, vou tentar descobrir para responder. E me dá ideias de vídeos também, porque é sempre bom ter conteúdo novo e diferente aqui no canal. Então, não se esqueça de dar o joinha, de compartilhar, vou me engajar. E se você compartilhar no Instagram, pode me marcar também. Bom, vamos falar então do tema, né, do assunto que eu me propus a falar, que é bem interessante. É engraçado porque aqui atrás, vocês vão ver, bem aqui no cantinho do vídeo, né, tem um monte de Bíblia aqui. Eu e o Vinícius, a gente gosta muito de Bíblias. Tem a nova versão transformadora, a nova versão internacional, tem a Bíblia com comentário Andrews, tem arqueológica, tem um monte. E aí, todas as minhas bíblias de estudo que eu fui olhar, esses versos, todos estavam grifados. Então, sempre me chamou a atenção esse assunto de gigante de 6 dedos. Até porque, né, como todos sabem aí, eu sou bióloga. E na biologia, quando a gente tá ali dando aula de genética, tem uma condição, não vou falar que é doença, porque não é doença, é uma anomalia, que é congênita, que é chamada de polidactilia. Que é quando pessoas nascem com mais que 5 dedos nas mãos ou nos pés, né? E aí eu fiquei pensando, caramba, eu acho que é o relato mais antigo de polidactilia que aparece ou que se tem registro, que a gente tem na Bíblia, e é bem legal quando a gente consegue encontrar essas correspondências. Bom, os textos em que esse relato aparece, tá ali em 2 Samuel 21, do 16 a 22, e também tá lá em 1 Crônicas, capítulo 20, verso 6. Eu vou ler algumas partes aqui para vocês, porque o que é mais interessante é que enquanto eu estava pesquisando para fazer desse vídeo, eu também tive ideia para falar sobre os gigantes, que também é um assunto bem interessante. E o incrível é que eu acabei encontrando artigo científico falando sobre isso, sobre essas questões da Bíblia, o que é mais legal, né? Mas esse é um assunto para um outro vídeo. Mas falando sobre isso, aqui eu vou pegar o texto de 2 Samuel, no capítulo 21, e aí aqui tá falando a respeito de alguns gigantes que Davi lutou, né? Mortos pelos homens de Davi. Inclusive, tem até uma passagem aqui interessante que fala que teve um gigante aí que quase matou Davi. Mas ele teve um homem de Davi ali, um amigo dele, que veio em socorro e aí matou o filisteu, né? Diz aqui no verso 16, ó... Isbi-Benob descendia dos gigantes, o peso de bronze da sua lança era de 300 ciclos, mais ou menos uns 7 quilos, e tinha uma armadura 9, e ele tentou matar Davi.
Porém, Abisai, filho de Zeruia, socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então, Davi quase morreu, mas teve ali o homem dele que foi ao socorro dele. É só uma curiosidade aqui do texto. Mas mais alguns versos pra frente, se você quiser pegar a sua Bíblia e acompanhar, esse texto, esses versos falam de 4 gigantes. E pelo que dá a entender aqui, não só pelos versos de 2 Samuel, mas de crônicas, etc., provavelmente esses gigantes eles eram relacionados, e não só relacionados, mas eles também eram parentes de Golias, o Golias que Davi matou, o Golias de Gate. Porque ele cita aqui, ó, o que era irmão do Golias o Geteu. Então eles eram irmãos. Outra curiosidade interessante que vai ficar pro vídeo dos gigantes. Mas aqui no verso 20 diz assim, ó: houve ainda outra peleja, essa foi em Gate, onde estava um homem de grande estatura. Não tem o nome desse homem, é citado aqui nesses textos 4 gigantes, mas só fala o nome de 3, desse último não fala. E nenhum outro texto lá de 1 Crônicas fala também, nenhuma outra parte da Bíblia fala o nome dele, mas é o nome X aqui, tá? E aí ele tinha uma grande estatura e ele tinha em cada mão, em cada pé, 6 dedos, 24 ao todo, e ele descendia dos gigantes. Obviamente, se ele era gigante, quer dizer que ele descendia de gigantes, né? Tinha alguma anomalia aí que fazia com que, ou que fez com que ele tivesse essa estatura tão grande. A gente tem algumas coisas interessantes nesse texto, né, que a gente pode depreender da história, que é o seguinte: poxa vida, para o autor aqui de 2 Samuel dar esses detalhes a respeito desse gigante é porque ele tinha uma aparência que realmente chamasse atenção. Eu não vou dizer que era uma aparência monstruosa, porque a gente tem pessoas que têm polidactilia, né? Polidactilia, como eu disse anteriormente, são pessoas que têm mais que 5 dedos em cada mão ou em cada pé. Poli, do grego, é muitos, e dáctilos é dedos. Então, polidactilia são mais que 5 dedos. Então, a gente conhece pessoas que têm, eu já vi pessoas que tinham esse dedo a mais, né? Mas não eram pessoas monstruosas. Talvez chamasse a atenção, porque naquela época não era tão comum como a gente vê mais comuns hoje, porque, obviamente, a população é maior, então a chance disso acontecer é maior. Então, é bem interessante, e aparentemente o aspecto desse gigante trazia um medo, né? Além de ser um cara muito alto, em mais que 2 metros, ele tinha 6 dedos em cada mão, o que já saía do normal. E a gente pode aí pensar que talvez as pessoas pudessem criar algum tipo de história e aquela coisa toda que o pessoal acaba criando, né? Hoje, a polidactilia, o que a gente tem de informação a esse respeito? Né? Vou trazer aqui algumas curiosidades interessantes. A polidactilia, ela é uma anomalia que acontece nos genes que tem caráter autossômico dominante. O que isso significa? Bom, vamos lembrar lá da biologia, lembrar que nós temos 46 cromossomos, né? Desses 46 cromossomos, um par, ou seja, 2 cromossomos, tem genes relacionados às características que definem o sexo, masculino e feminino, né? Que vai fazer o homem lá desenvolver o pênis, a mulher desenvolver mais os seios, né? Ter ali o órgão reprodutor feminino, e que vai ter o homem, por exemplo, ter a voz mais grossa, os pelos mais grossos, a mulher o quadril maior, essa coisa toda. Essas informações, elas estão nos genes sexuais, e é lógico que outras proteínas de outros genes acabam influenciando neles, mas o principal tá ali. Os outros 22 pares de cromossomos, ou seja, os outros 44 cromossomos, são chamados de autossômicos, porque ali estão informações que têm a ver com as outras funções do nosso corpo. Todas as outras coisas que não têm a ver com as características de determinação dos sexos sexuais, homem e mulher, estão ali nos outros 22. Então, isso quer dizer que um gene que está em algum dos outros 22 cromossomos é responsável por fazer o quê?
Quando a criança ela tá se desenvolvendo lá na barriga da mãe, chega um momento da gestação em que tem uma série de sinalizações que são promovidos ali por proteínas e que vão estimular, né, o desenvolvimento dos dedos da mão e os dedos dos pés. E existem mecanismos que regulam, obviamente, quantos dedos nós vamos ter e qual o formato desses dedos. Mas por algum motivo, por causa dessa mutação desse gene, existe uma desregulação, né? Um descontrole dessa quantidade de dedos que a gente vai ter, que a pessoa ela vai ter. Então ela pode nascer com 6 dedos. Existem o que é muito mais comum, né? Tem pessoas que nascem com 6 dedos nas mãos, tem pessoas que nascem com 6 dedos nas mãos ou nos pés. Pode nascer um dedinho aqui, pode ser que nasça um dedo menorzinho aqui, que até as pessoas costumam tirar com cirurgia. Pode ser que nasçam com 6 dedos, esses dedos eles não se separam completamente, eles ficam grudadinhos assim, né, o que é comum também. Inclusive eu consegui encontrar na literatura pessoas que tinham 10 dedos em cada mão, né? Então, o que é uma grande desregulação ali na hora do desenvolvimento fetal. Então, a polidactilia, ela é uma anomalia congênita. Por que é dominante? Por causa do comportamento do gene. Quando a gente analisa a transmissão da característica ao longo de gerações, se esse gene ele está presente numa frequência bem maior e em todas as gerações, ele tem um indício de que ele é chamado de dominante. Porque os genes que são recessivos, eles aparecem numa frequência menor, normalmente eles costumam saltar gerações. Então, o pai tem, por exemplo, daí o filho pode ter, ou pode nem ter também, o neto pode ter, é mais difícil. Então, quando a gente fala de dominante, vou dar um exemplo. Se tem aí um casal, mãe e pai, se a mãe tiver polidactilia, por exemplo, mas o pai não tiver, ela vai ter filhos com polidactilia. Por quê? A presença do gene na mãe, como ele é dominante, é suficiente para que ela tenha uma probabilidade maior de ter filhos, de pelo menos metade, 50%, de ter filhos com polidactilia. Então, é muito interessante, né, quando a gente para analisar o conhecimento que a gente tem hoje e entender algumas coisas que a gente consegue ler na Bíblia. E eu achei bem interessante trazer essa curiosidade para vocês. E já me deu uma ideia para fazer um próximo vídeo sobre gigantes, né? Por que eram gigantes? Será que Deus criou pessoas gigantes? Será que a gente tem uma ideia, uma pista com o que nós temos de conhecimento científico hoje e que pode nos dizer o que fez essas pessoas serem gigantes, né? Eu achei bem interessante e em breve, espero que não demore muito, porque eu tenho que pesquisar bastante, saia um vídeo aí sobre gigantes, tá bom? Dá joinha, gente, se você gostou do conteúdo, compartilha com a galera, de repente compartilha na sua classe Escola Sabatina como curiosidade. Olha só, uma ideia de pergunta para concurso bíblico. E a gente se encontra no próximo vídeo aqui no canal. Tchauzinho, até a próxima.